E aí, vivendo ou sobrevivendo? Você sabia que você pode estar no modo sobrevivência e nem sabe, de maneira inconsciente? E que no modo sobrevivência, seu corpo, seu cérebro e sua mente passam por perigo? Esse modo sobrevivência não pode ser constante. E a ciência nos alerta para isso, dizendo que alguns sinais são revelados para quem está no modo sobrevivência. Fique até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar os 7 sinais e como Deus tem um plano para cada sinal desse. Um Deus para te trazer de volta ao controle, para equilibrar suas emoções e te trazer de volta para viver uma vida plena e que satisfaz. Eu me chamo Michel Saad, sou fundador do canal, você está no canal Emmet Revelando a Verdade. Seja muito bem-vindo. Antes de começar o nosso vídeo aqui, gostaria de pedir que você compartilhasse o máximo de pessoas possíveis. Muitas vezes o Senhor quer nos usar para chegar até outras pessoas. Talvez essa palavra não faça sentido para você, mas Deus não faz nada sem sentido, nada é do nada, tudo tem um propósito. Se você chegou nesse vídeo, com certeza, se não é para você, é para alguém de repente do seu ciclo de amizade que eu não teria alcançado sem a sua presença. Então sua vida é muito importante e as das pessoas em nosso torno também são muito importantes. Essa palavra não pode deixar de chegar no lugar certo. Obrigado, compartilha, comenta, interaja e vamos para o vídeo. Vivendo ou sobrevivendo? É uma questão muito dura. Dias iguais, sem emoção, sem sentido, sem vida, sem brilho. Se você se sente assim, esse vídeo é para você. Eu separei 7 sinais que, segundo a ciência, a gente pode estar apresentando que estamos vivendo no modo sobrevivência. Em contrapartida, para cada sinal desse, eu trago uma palavra que o Senhor mandou te dizer no dia de hoje, para que você saia desse lugar e tenha a vida que você merece viver. O primeiro sinal é você está se sentindo no piloto automático. Você acorda, levanta, vai trabalhar, come e dorme. Acorda, levanta, vai trabalhar, come e dorme. O dia de hoje é igual ao dia anterior, que foi igual ao outro, que foi igual ao outro. Uma rotina exaustiva. A ciência diz que nosso cérebro desliga o modo criativo a partir do momento que não enxerga nenhum sentido na nossa vida. E por que isso acontece? Como eu disse no vídeo passado, o nosso cérebro inconsciente, onde está o nosso piloto automático e onde acontece todo o modo de sobrevivência, ele repete padrões. Enquanto ele está repetindo padrões e estamos nesse piloto automático, estamos deixando o modo de sobrevivência nos conduzir, o nosso cérebro consciente, que é o criativo, a mente racional, ela desliga e ela baixa a energia dela, as atividades dela, e entra no modo sobrevivência, conservando sua energia. Só que a criação, a criatividade, o foco, o sentido de vida são inerentes, são apropriações da mente racional e consciente. Então nós temos que trazer esse sentido de vida à nossa consciência. Nós temos que encontrar um sentido, um propósito para ter um direcionamento. Mas o que a palavra do Senhor diz? No Salmo 119, 105, se eu não me engano, vamos ler aqui. Isso, 119, 105. O salmista diz que a tua palavra é guia para os meus passos e a luz que ilumina o meu caminho. E que o Senhor nos diz sobre isso. Quer dizer com isso, se você tiver os seus passos iluminados pela palavra, pela Bíblia Sagrada, a minha Bíblia está aqui no cantinho. Se você lê ela te direciona, ela te dá propósito. O Espírito Santo de Deus é nosso orientador e consolador. Ele está aqui para nos orientar. Pede discernimento, ore pedindo direção. Não faça nada sem consultar o Espírito Santo antes. Não se posicione, arrume um sentido para a sua vida. Não fique vivendo, deixando a vida te conduzir por qualquer coisa, senão o mundo vai te dragar. Olhe para Cristo, olhe para a palavra do Senhor e se direcione, se posicione. Ok? Vamos para o segundo sinal. Anestesia emocional. Bom, a gente não sente sentido mais na vida. Nem uma dor profunda, nem uma grande alegria, uma alegria genuína. Você está inerte, você não se mexe mais, nada te movimenta mais, você não tem motivações. E a ciência nos diz que a gente encontra 2 motivações, a gente se move por 2 motivos. Uma primeira motivação é para evitar que algo que a gente não quer aconteça, e a segunda motivação é fazer com que algo que a gente quer que aconteça. Ou seja, a gente move para evitar uma dor e a gente move por amor. A gente move por alegria e a gente se move para evitar uma tristeza. O ser humano se move quando depende de uma motivação boa ou para evitar que uma coisa ruim chegue.
Mas o que diz a palavra do Senhor? Em João 15:11 diz: tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E ele ainda completa mais, em Neemias 8:10: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Onde está a tua motivação, a tua força? Tem que estar na palavra do Senhor, tem que estar em buscar o Senhor constantemente, porque Ele vai renovar as suas forças, Ele vai te motivar, não tem como você passar inerte ao que Deus fez por você e está fazendo. A quem é Deus? Deus te motiva suficientemente a falar para os outros do amor dele. Então você não pode ficar com essa anestesia emocional. Vai ter momentos que você vai estar triste, eu tenho vários, todo mundo tem vários, pastores, padres, não sei qual é a tua religião, pessoas normais, todo mundo tem vários motivos para ficar triste e tem sua tristeza. Só que a Bíblia diz para a gente se manter sempre alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que é isso? A gente se manter motivado a continuar e não parar por qualquer tristeza e nem ser um anestesiado emocionalmente. Deixar que a vida está sem sentido. Você já não sente mais razão para viver. Isso não pode acontecer. Você tem que se mover e se mover porque Deus quer que você se mova, Ele quer fazer em você algo poderoso e vai fazer. Vamos para o terceiro sinal, cansaço constante. Parece que você está com um peso nas suas costas. Parece que nada que você faça te relaxa, porque a sua mente realmente não descansa. O que acontece? Mesmo você dormindo bem, você acorda cansado. Você levanta e fala, tem que trabalhar de novo. Nossa, aquele engarrafamento, nossa, tem que fazer tanta coisa. É uma sobrecarga de funções do cotidiano, desse mundo moderno, e que você se autoimpõe essa sobrecarga, que parece que o mundo está pesando sobre a sua cabeça. Isso pode ser um sinal de estresse crônico. Segundo a ciência, o estresse crônico é um dos causadores das principais doenças psicossomáticas. São doenças físicas que o paciente chega no hospital, em 80% dos casos, 85%, quando você vai pesquisar, teve origem num momento de estresse, um trauma, de um período que ele estava trabalhando muito, ou seja, que o modo de sobrevivência dele estava em alerta. Isso por que acontece? Porque quando a gente está sob forte estresse constante, a gente está como se estivesse em luta ou fuga. Né? A gente está liberando cortisol, noradrenalina. Então a gente está com a mente alerta a qualquer evidência de problema, de solução que possa dar. Você não consegue ser criativo, você está envolvido com problemas, com o cotidiano, com a rotina exaustiva, você não consegue reagir de uma forma equilibrada. Você está estressado, então suas células estão fabricando hormônios e neurotransmissores que desregulam tudo, que te deixam nesse estado de não descansar, estado de vigília, de alerta constante. Esse alerta constante faz mal para a sua pressão arterial, faz mal para o seu coração, pode gerar outras cardiopatias, sem falar câncer, outras doenças psicossomáticas que começam às vezes com momentos de estresse constantes, né? E isso, o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso? É em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo para a gente uma solução. Ele fala, largue os seus problemas, descanse em mim, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? O jugo, se você pensar, tem dois lugares. É para ele carregar junto contigo. Joga nas costas dele. Tem seus problemas para ele. Fala assim, Senhor, equilibra minha mente. Senhor, me traz de volta para o centro do meu autocontrole, do meu domínio próprio, através dos frutos do Espírito. Se encha dos frutos do Espírito. Não deixe a ansiedade, o estresse, a depressão te assolarem. Eu falo muito isso, a ansiedade é como se você caminhasse numa esteira. Você gasta energia, você se cansa, mas não chega perto, está antecipando, está tendo uma preocupação com o problema. Você não está se aproximando do problema. O problema não está chegando até você porque você está pensando nele. Pelo contrário, vão chegar mais problemas. O poder dos pensamentos, eu falei para vocês isso. O poder dos pensamentos atrai mais problemas para você. Você vai entrar no modo que você vai estar tão estressado que vão vir mais problemas. Você vai ter solução. Você está no modo de sobrevivência, modo de alerta. Então descansa no Senhor. Entregue para Ele todos os seus problemas, o peso desnecessário. Ele já carregou na cruz. Você não precisa carregar mais nada desse peso. Leva somente o necessário na sua vida. Se estresse menos, vive uma vida mais leve. A vida tem que ser leve. O peso já foi carregado por você. Quarto sinal, desconexão com a sua própria identidade. Você não sabe mais quem você é, de onde você veio, para onde você está indo.
você está sem rumo, sem sentido, mas principalmente que toda a jornada que você vai começar, você tem que saber de onde você está partindo. E essa é um grande problema de todo mundo, do mundo moderno hoje. Os jovens, principalmente, não sabem de onde estão vindo, quais são seus propósitos, quem eles são, qual é a sua essência. Isso deixa eles desconectados deles mesmos. E eu quero falar uma coisa bem breve para vocês aqui sobre isso. Se você está perdido na escuridão, preso, não sabe para onde ir, lógico, até no GPS tem que saber de onde você está partindo. Você vai chamar um aplicativo de carro, de locomoção, tipo Uber, qualquer outro, você tem que falar assim, cara, de onde eu estou indo? De onde você vai partir? Senão você não sabe como você vai. Então você tem que saber sua identidade, saber quem você é. E em Jeremias 1:5, Deus manda te dizer assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus te criou a sua imagem e sua semelhança. Cara, Deus, você é filho do rei, filho do Deus vivo, que governa céus e mares. Você não tem dúvidas sobre isso. Não cabe dúvidas quando se conhece a verdade. E é a verdade que revela quem realmente você é. Você conhecendo a verdade, você tem a revelação de quem você é. Você não é escravo, você não é qualquer um, você é um filho escolhido e amado por Deus. Então, se Deus te ama, Deus te escolheu, Ele deu o teu nome, Ele te chama pelo nome, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, escreveu linhas sobre a sua vida. Como que você tem crise de identidade? Você, desde que você conheceu, eu sempre falo isso, quando você conhece a religião, a primeira coisa que a religião faz é te apresentar um Deus. Quando você conhece o Filho, Jesus Cristo, tem um encontro de verdade, a primeira coisa que Ele faz é te apresentar o Pai. Se você conhece o Pai, você sabe quem você é. Você é filho, não é escravo, nunca foi. Você é filho do Deus vivo. Quinto sinal, você anda sem visão, sem perspectiva de futuro. Você não sonha mais, não planeja mais, não pensa mais no futuro. Já está dado como está muito tarde, não consigo mais nada, não tenho mais planos. Eu quero deixar uma palavra para você. Quando estamos no modo sobrevivência, as nossas expectativas se dissipam quando se encontram e se associam com as frustrações do passado. Porque no modo sobrevivência ele está na nossa memória. A memória, se o nosso passado é um passado de fracassos, a nossa memória está encharcada por fracassos, insucessos e frustrações, toda expectativa que você possa ter, alguém te chama para um negócio, quer te injetar um ânimo, alguma coisa, você lembra do seu passado. E quando ela se encontra, a sua expectativa está enorme, quando ela se encontra com as frustrações do passado, para não sofrer de novo, você se bloqueia e paralisa. Então, o que eu disse nessa frase, as suas expectativas se dissipam quando elas se encontram no subconsciente com as suas frustrações no passado. Mas Deus mandou te dizer que Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho para você, planos de dar-lhe um futuro e uma esperança. Preste atenção, mesmo que tudo pareça parado à sua volta, que nada esteja acontecendo, o céu está trabalhando e trabalhou a seu favor, preparando um caminho para você. Guarda isso no seu coração. Vamos para o sexto sinal, medo que paralisa. Bom, muitas vezes a gente tem um medo que nos impede de seguir em frente. Às vezes medo de não ser aceito, medo de se colocar em público, medo de falar o que sente, medo de não ser suficiente, medo de não ser capaz, medos que nos dominam, que levantam como barreiras, como gigantes à nossa frente e nos impedem de seguir, às vezes, oportunidades e até possibilidades que Deus quer colocar na nossa vida. Eu creio muito que Deus não nos deu a sabedoria de controlar o medo através dos frutos do Espírito e de outras coisas. Na palavra em 2 Timóteo 1:2 diz, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Em João também fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? Deus, Jesus Cristo. Então você, embebido de amor, você tem motivação suficiente para romper qualquer barreira. Eu disse, a gente se move por duas coisas, ou que é a coisa que a gente quer muito, que a gente ama, a gente tem uma motivação muito grande, ou para evitar que uma coisa ruim aconteça.
Se você está preso, paralisado, o amor por aquela coisa, aquela vontade de vencer, o amor em pregar a palavra de Deus, o amor por alguém, você vai se mover e vai romper essa barreira. Então deixa que o perfeito amor te mova, faça você se mover e você rompa essas barreiras do medo. Chris Vallotton, que é um pensador dos tempos agora contemporâneo, ele é cristão, ele fala uma frase sobre coragem que eu adoro. O medo tem que ser confrontado. A frase diz assim: a coragem muitas vezes vem como um rugido de leão, mas às vezes é uma voz doce e suave antes de dormir que fala: hoje não deu, mas amanhã tentarei novamente. O medo é resiliência. Você pode ter medo, o medo te prepara, mas o medo não pode te paralisar. Existem dois tipos de medo: o medo que te para e o medo que te prepara. O medo que te prepara é bom, te faz se preparar para o que você tem que viver melhor. É o medo que faz você cuidar de uma palestra, de um vídeo, é o medo que faz você estudar para uma prova, para um concurso, mas o medo que te para, te inibe, te evita viver, às vezes, coisas grandiosas que tem preparadas para você. E eu tenho certeza que o medo não pode te parar. Você não foi criado para ter medo, nem ficar parado. Você está sendo preparado para ser livre e preparar o caminho para as gerações que vão vir. Essa preparação tem que ser até que o Senhor venha. Você vai se preparando e preparando o caminho até que o Senhor volte para nos buscar. Lembre-se, Davi nunca temeu o tamanho do gigante. Ele não se importou com isso, porque ele sabia o quão grande era o seu Deus. Não tenha medo. Vai para cima, com amor, com fé, que tudo você vai conseguir. 7º sinal: relacionamentos rasos. Você pode estar cercado de gente, mas se sente desconectado das pessoas, não se sente amado, não se sente íntimo, não se sente acolhido. E muitas vezes isso acontece quando você se relaciona também com Deus. E eu digo que nosso Deus é um Deus de intimidade. Deus não compartilha segredos com quem não tem intimidade. Ninguém faz isso, Deus não é diferente. Nosso Deus sempre buscou relacionamento. Desde o Éden, está lá na palavra do Senhor em Gênesis, que Deus descia na viração do dia para se relacionar com Adão, para ter um tempo de qualidade, um relacionamento com Adão. Mas infelizmente o pecado criou uma separação, uma distância. Mas Deus não esquece dos seus filhos. Eu não sei quão distante você está, eu não sei por onde você tem andado, mas Deus está de braços abertos, e está dizendo agora no seu ouvido, sussurrando: filho, volta para perto, volta para casa. Teu lugar é perto de Deus. Relacionamento, intimidade, são coisas que envolvem o amor. O primeiro e o segundo mandamento tem a ver com amor. Primeiro, ame o seu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Não existe amor sem profundidade. Amar é decisão. Amar é entrega. O amor é incondicional. Não tem como não ser profundo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus perdoa, cura, liberta, contagia. Mas antes de tudo isso, ele te constrange de uma maneira que você não vai conseguir explicar. Eu fui encontrado por esse amor. Fui constrangido por esse amor. Meu coração foi desmascarado por esse amor. Tudo que eu pensava, que eu sentia, meus remorsos, minhas amarguras foram quebrantados depois desse encontro. E quem ama, cuida. Eu pude perceber cada cuidado de Deus durante a minha vida. Eu percebi que Deus não deu só de grandes milagres, mas de pequenos milagres realizadores de rota, que causam grandes transformações lá na frente. Eu sou fruto desse encontro, desse amor, desse constrangimento. Em João 10,10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Isso é um chamado para que você acorde, viva a verdadeira sua vida com sentido, forma verdadeira, vida plena, buscando o Senhor com todo o seu coração, se entregando e amando incondicionalmente as pessoas.
incondicionalmente ao seu Deus. Que você entregue-se à vida, a vida maravilhosa que Deus permitiu que você vivesse. Meu desejo hoje é que você encontre realmente esse amor e seja constrangido como uma flecha, como eu fui. Que você venha propagar, né? Me ajude nessa missão de propagar a transformação através do perfeito amor. Esse é o caminho que Jesus nos ensinou. O caminho do perfeito amor. Primeiro vinde ao Rei e Ele cura a sua dor. Depois ide além, semeando o amor que te curou. Viver uma vida plena é um direito de todos nós. Ele já liberou isso pra gente. É o desejo dele. Jesus te chama. E a vida verdadeira te espera. Que Deus abençoe. Fique em paz. Que a paz que excede todo entendimento esteja contigo. Viva a vida que você merece viver. Até a próxima. Fui.